Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Alegria imensa estar com você nesta meditação da palavra. Quero meditar Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Veja que história, eu estava lendo aqui, eu estava falando, meu Deus, a gente às vezes não para pensar, né? É uma história bastante cruel. Pede num prato a cabeça de tal pessoa. Eu até falei, meu Deus, isso aqui parece o mundo do crime, onde você pede a cabeça de alguém. Num prato veio a cabeça de João Batista. E por quê? Porque falou a verdade. Porque falou a verdade. Você não pode fazer isso. Tá aqui, vou ler essa parte. Não te é permitido tê-la como esposa. Não te é permitido. Se você fizer isso, você está no pecado. Porque é isso que um profeta faz. Um profeta veio para denunciar, não é nem para denunciar, é para anunciar a verdade. E para anunciar a verdade, você tem que mostrar a mentira. Você tem que falar, isso é mentira, isso é pecado, isso que um profeta faz. O profeta não fica passando mãozinha na cabeça das pessoas. Um profeta não fica buscando a sua estima pública. Um profeta ele não busca aplausos. Um profeta ele busca a verdade, ele busca agradar a verdade, ele busca agradar a Deus, e ele não está preocupado com a sua própria vida. Ele até quer dar a vida, se necessário for, pela verdade. Pela verdade você dá a sua vida. João Batista não tinha medo da verdade. João Batista foi um grande profeta. E agora, pedem num prato a sua cabeça. Mas veja que o evangelho começa assim: naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. A fama de Jesus estava se espalhando. A fama de Jesus estava se espalhando. E alguns, ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. Chegaram a achar que Jesus era João Batista, ressuscitou. Mas é interessante que assim como pediram a vida de João Batista,
mais na frente nós vamos ver os judeus pedindo a vida de Jesus. As coisas vão se repetir, minha gente. As coisas vão se repetir. Como estão pedindo a vida de João Batista, porque está sendo pedida a vida. Eu quero a morte de João Batista. Eu quero a morte de João Batista. Esse foi o pedido. E veja, o pedido a um rei. Da mesma forma vai ser pedido isso. Os judeus também pedirão. Queremos a morte de Jesus. Crucifica-o. Crucifica-o. E pelo mesmo motivo Jesus está morrendo. O mesmo motivo de João Batista. A verdade. A verdade. Jesus veio pregar a verdade. Jesus não abriu mão da verdade. Ele é a verdade. Por que você está morrendo? Porque ele se diz Deus. Porque ele se diz rei. Para ele acabar com aquela confusão, bastava ele dizer outra coisa, bastava ele negar a si mesmo, negar a verdade. Se Jesus estivesse preocupado com o aplauso dos homens, ele teria mudado o seu discurso, mas não, Jesus não veio para mudar discurso. Jesus é a verdade, Jesus não pode negar-se a si mesmo. Jesus é Deus. Eu sou a verdade. Interessante, minha gente. Interessante notar que João Batista morre pela verdade, que João Batista pedem a vida dele, e a mesma coisa vai acontecer com Jesus Cristo. E que eu digo a você, que eu e você não tenhamos medo da verdade. Não fiquemos com medinho de desagradar este ou aquele. Não, vivamos a verdade. A verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. Claro, a verdade com caridade. Não existe verdade sem caridade. Não existe verdade sem amor. Mas a verdade é a verdade. Que você possa viver na verdade e estar disposto a dar a vida pela verdade, assim como foi com João Batista, assim como foi com Jesus Cristo e assim como foi com seus discípulos. Temos que dar a vida pela verdade, que é Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.